Hello and welcome to another episode of Olá e bem-vindos a mais um episódio de Índia à Esquerda Global. Se você é novo no programa, por favor, aperte o botão de inscrever-se. Considere também tornar-se um membro do YouTube, um apoiador no Patreon ou doar um pequeno valor usando o link na descrição. Mas no mínimo, assista ao programa, curta, compartilhe e por favor comente. Sem mais delongas, deixe-me dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje, professor C.P. Chandrasekhar. O professor Chandrasekhar se aposentou do Centro de Estudos Econômicos e Planejamento da Universidade Jawaharlal Nehru, em Nova Delhi, após décadas de ensino. Oficialmente, suas áreas de interesse incluem o papel das finanças e da indústria no desenvolvimento. Mas, na verdade, ele escreve sobre praticamente todas as principais áreas da economia, incluindo agricultura. Professor Chandrasekhar, seja bem-vindo de volta ao Índia e à Esquerda Global. Welcome back to India and Global Left. Des, obrigado por have assistência na mente. India is in the news thanks to President A Índia está em destaque nas notícias graças ao presidente Trump. Os Estados Unidos impuseram tarifas de 25%, baseadas em razões econômicas, e depois mais 25% por motivos geopolíticos, especificamente pela compra de petróleo russo. Quero me ater à discussão econômica por enquanto, mas antes de fazermos uma análise aprofundada sobre a Índia e as questões tarifárias, você poderia nos contar um pouco sobre os padrões de integração da Índia com a economia dos Estados Unidos? Com frequência, ideólogos da globalização neoliberal ou dos mercados livres argumentam e apontam para os números do déficit comercial como evidência de ganhos tremendos por parte das economias emergentes. Nesse contexto, o presidente Trump e o governo dos Estados Unidos estão apresentando esses 40 ao 42 bilhões de dólares como evidência de que a Índia estaria sendo opressiva de alguma forma. Mas vemos na Índia corporações americanas, de Amazon a Facebook da Meta, Microsoft, Apple e todos os tipos de marcas de consumo, de Café Coffee Day a McDonald's, assim como investidores institucionais na forma de IDE ou investidores qualificados de portfólio, presentes em toda a economia indiana, e todos eles lucram enormemente com isso. Então, para entender essa relação entre Estados Unidos e Índia, que muitos argumentam que precisa ser repensada neste momento, se você pudesse nos contar um pouco sobre como a Índia se envolveu com a economia dos Estados Unidos, como parte desse processo maior de globalização neoliberal, seria ótimo. Bem, você sabe, eu suponho que usar o critério do déficit comercial realmente não vai nos ajudar a entender a forma como a Índia está integrada. E talvez nem explique o motivo pelo qual o governo dos Estados Unidos sob Trump está mirando a Índia. Acho que se você observar a integração, antes de tudo deve perceber que a Índia não é uma economia que, apesar de anos de esforço e muita retórica por parte do Estado, conseguiu se diversificar para a manufatura e se tornar um polo industrial por si só, ou um polo de manufatura para investidores estrangeiros que a utilizam como local de produção para o mercado mundial, inclusive Estados Unidos. Por exemplo, isso seria seguro demais para um país como o Vietnã. Tampouco esse déficit comercial é tão prejudicial para a economia dos Estados Unidos. E se você realmente analisar do ponto de vista da Índia, as áreas mais importantes de integração seriam em setores como exportação de serviços de software, exportação de serviços habilitados por TI de vários tipos, que obviamente não se enquadram no tipo de restrições que foram implementadas, porque estamos realmente falando em grande parte de comércio de bens. Então eu diria que se você perguntar se haverá um impacto imediato em toda a economia indiana, não há motivo para acreditar que isso seria excessivamente prejudicial. Mas a forma como isso é prejudicial se dá de duas maneiras, eu acho. Primeiro, é claro, é prejudicial porque a Índia desistiu de qualquer esforço para tentar realmente construir uma base manufatureira própria, voltada principalmente para a produção tanto para o mercado interno quanto para mercados internacionais diversificados, para outros países, digamos, do sul global.
E, em segundo lugar, há áreas específicas nas quais a Índia, não necessariamente apenas com base em sua própria força, como por exemplo em farmacêuticos ou têxteis talvez, encontra nos Estados Unidos um mercado significativo ou um mercado importante. Então, haveria indústrias específicas e determinados lobbies industriais. So there would be particular industries and particular industrial lobbies. And of course that would include some producers. E claro, isso incluiria alguns produtores de petróleo, ou seja, produtos derivados do petróleo, que na verdade têm tentado obter acesso a petróleo barato para processá-lo e exportá-lo, inclusive para mercados internacionais como os Estados Unidos. Portanto, pode haver entidades específicas que sejam afetadas. Mas a verdadeira questão é que isso impede qualquer esforço de tentar seguir o tipo de estratégia que, na verdade, vem sendo tentada sem sucesso há muito tempo. Desde, de certa forma, o início das reformas econômicas, se é que podemos chamar assim, reformas neoliberais, na Índia em meados da década de 1980 e depois, mas especialmente sob o governo atual, que tem analisado todo esse argumento de a Índia se tornar o China mais um. India becoming China plus one. And if these tariffs actually hold, E se essas tarifas realmente forem mantidas, isso significaria que essa oportunidade foi significativamente reduzida, porque um mercado importante para isso teria sido possivelmente o mercado dos Estados Unidos. Por fim, mesmo que você diga que não queremos entrar na política da questão, precisamos reconhecer que, veja bem, quero dizer, você sabe, os países são afetados pela imposição de tarifas por um de dois motivos. É claro, tomar intuitividade tarifas impostas e more do que estão impostas em outro lugar. tariffs imposed on them is higher than tariffs imposed elsewhere. And two, if actually, as far as all E segundo, se na verdade, no que diz respeito a todos os países, a elasticidade de preço das importações para os Estados Unidos for significativa, o aumento nos preços que ocorre como resultado da imposição dessas tarifas resulta em uma queda na demanda por produtos importados nos Estados Unidos. Então, se você olhar por esse ângulo, se tivesse sido apenas 25, a tarifa base que foi anunciada, a tarifa recíproca que foi anunciada inicialmente, claro, ainda seria maior que 20%. A Índia ainda não é uma exportadora bem-sucedida na maioria das áreas, então isso teria afetado a Índia. Mas se você realmente passa de 25% para 50%, porque agora está usando tarifas não apenas como uma ferramenta econômica, mas também como uma arma para pressionar países a aceitarem certas posições políticas, isso afeta a Índia de forma muito significativa, caso isso perdure. Não sabemos se isso vai durar. De qualquer forma, o governo indiano ganhou algum tempo, mas se durar, isso pode ter um efeito. E o modo como isso afetaria, acredito, seria em termos de uma reorientação necessária do tipo de estratégia de crescimento de manufatura que o país adota. E se for por esse caminho, não sabemos, da próxima vez, usando H1B, usando vistos, seja o que for, você pode acabar tendo também o setor de serviços afetado, o que, claro, teria um grande impacto na Índia. which of course would be a major effect on India. A indústria de joias em particular, o mercado dos Estados Unidos é um mercado enorme, e representantes disseram hoje que ainda poderiam pensar em sobreviver com uma tarifa de 25%, mas 50% é simplesmente impossível. Eles estão falando em transferir algumas linhas de produção para países do Oriente Médio, onde as tarifas são mais baixas, ou usar o México como um terceiro destino para enviar produtos para os Estados Unidos. Agora, é claro, há outros setores: vestuário, farmacêuticos, em certa medida, eletrônicos e produtos químicos. Minha pergunta para você é: até que ponto essas tarifas podem afetar a geração de empregos no setor industrial como um todo? Deixe-me colocar desta forma. Você realmente está em uma situação em que, se pegar um setor como o de pedras preciosas e joias, há muito pouco valor agregado. Você está importando grande parte desses itens e apenas processando-os. Então, na verdade, o que se obtém é uma pequena quantidade de valor agregado,
na qual uma parte significativa é o lucro dos produtores. Alguns deles podem ser pequenos produtores, é claro. Assim você está gerando empregos, mas não são empregos do tipo que consideraríamos suficientemente decentes para sustentar algum tipo de crescimento no mercado interno, para ter efeitos multiplicadores que possam ser significativos no mercado doméstico. Então temos que reconhecer que isso é ruim, porque estamos em uma situação em que o subemprego é enorme e, portanto, qualquer efeito adverso sobre o emprego é negativo. Eu pensaria que e quanto à indústria do vestuário, que se presume ser, a indústria do vestuário não depende apenas da importação de roupas e fios. Quero dizer, na indústria do vestuário temos nossa própria indústria têxtil, que é significativa. Na verdade, o problema da indústria têxtil era que ela não conseguia utilizar toda a sua capacidade plenamente. Então, pode haver tecidos industriais específicos ou algo assim que ainda importamos para poder processá-los. Mas, na verdade, grande parte disso, pedras preciosas e joias, não se enquadram nessa categoria. Então, do meu ponto de vista, se numa indústria dessas alguém diz que pode tirar 25%, de onde vai sair esse aperto de 25%? Se você já está em uma situação em que é uma indústria de baixo valor agregado, quanto disso vai sair do lucro e quanto dos salários? Então pode haver implicações negativas para o emprego. Mas são implicações negativas para o emprego numa situação de 25%, na qual, na verdade, esse emprego é ainda pior do que o emprego ruim que você já tem em muitas dessas unidades. Então, precisamos... Quero dizer, a questão é que, em vez de ficarmos presos nesse tipo de estrutura de pensamento, em que as pessoas acham que a única maneira de crescer no mundo de hoje é com base nos mercados globais, quando na verdade você nem conseguiu fazer muito disso, exceto em serviços, você acaba ficando um pouco preso. Quero dizer, a pergunta tem que ser, escute, é possível realinhar sua estratégia para realmente ter... Sabe, é um país grande. Mesmo com baixa renda per capita, temos um mercado interno significativo. Você pode ter um processo de crescimento liderado pelos salários, mas isso exigiria uma mudança na forma como você enxerga a própria estratégia de crescimento, em vez de sentar e, chorar pelo fato de que, eles colocaram 50% em vez de 25%. Certo. Vou chegar às alternativas, algumas das possibilidades sobre maneiras alternativas de engajar ou seguir um caminho alternativo. Mas se eu puder começar com sua colega, a professora Jayati Ghosh. Ela escreveu um artigo sobre o objetivo maior de Trump com essas tarifas e discute o caso da Indonésia, onde os Estados Unidos, entre aspas, negociaram com sucesso um acordo e o recente acordo comercial da Índia com o Reino Unido. O argumento dela é que tanto o Reino Unido quanto os Estados Unidos estão usando esses acordos comerciais de forma eficaz para abrir ainda mais os mercados emergentes, desmontando restrições que vão do controle de qualidade aos direitos de patente, barreiras tarifárias e assim por diante. O argumento geral é que isso representa uma escalada ainda maior da ideologia de livre mercado, na medida em que as economias emergentes haviam resistido. Você vê da mesma forma que sua colega, a professora Ghosh? Como eu disse, supondo que esqueçamos essas tarifas políticas. Você sabe, você impõe tarifas ao Brasil porque não está satisfeito com a forma como eles estão tratando Bolsonaro. Você impõe tarifas à Índia porque eles estão importando petróleo bruto da Rússia. Mas não é realmente por causa da importação de petróleo da Rússia. Porque, quero dizer, importações de petróleo da Rússia, direta ou indiretamente, também estão acontecendo nos Estados Unidos e na Europa. Então esse não é realmente o problema. O que você está realmente dizendo é que se você olhar para isso, se considerar tarifas recíprocas básicas, o valor que você vai obter depende de duas coisas. Uma questão é, como eu disse, que isso depende da elasticidade das importações, da elasticidade preço das importações nos Estados Unidos, que, no caso de certos produtos,
e dada a distribuição de classe do consumo desses produtos, pode ser significativa em algumas áreas. Mas a segunda, claro, e até agora isso parece ter se refletido apenas no acordo não documentado com o Vietnã, que você está dizendo, olha, você realmente tem um centro por um país como a China, então não vamos nos contentar com 20%. Né? Tem um pau 40% sobre isso. Então, o que você está dizendo é que vou realmente usar a tarifa como um instrumento para impedir que você se torne a base de localização para qualquer um de quem eu queira evitar importações. A terceira coisa que você está dizendo é claro que se o benefício que você vai obter é, portanto, limitado, porque você está impondo isso a todos, só podem haver mais duas razões pelas quais você está fazendo isso. Uma é que você vai usá-la como uma arma para outros propósitos, e eles não precisam ser apenas políticos. Concordo totalmente que o que você tenta fazer é, na verdade, dizer, venha para a mesa e vamos discutir. E quando você discute, na verdade não vamos olhar apenas para, quanto vocês vão nos conceder em termos de redução tarifária ou redução de restrições quantitativas, para que possamos diminuir isso. Vocês vão dizer que não, precisamos receber as seguintes concessões adicionais. E isso pode não ser apenas em áreas como propriedade intelectual ou regulamentações de investimento estrangeiro. Pode ser, por exemplo, sobre impor impostos digitais, impostos sobre vícios digitais, pode ser qualquer coisa. E você pode trazer qualquer coisa para a mesa quando decidirem ler isso, quando transformam tarifas em arma. E claro, você pode usar tarifas como arma por motivos políticos. Então, uma coisa que você realmente está fazendo é transformar as tarifas em uma arma. E nesse processo, você pode exigir uma série de coisas. Você pode dizer ao Vietnã para deixar de ser um centro de produção chinesa. Pode dizer à Indonésia, olha, mude suas leis em relação à propriedade intelectual, etc. Você pode fazer qualquer coisa. Mas a segunda coisa é que eu acho que, existe essa percepção de que, apesar da falta de clareza sobre qual exatamente será o impacto nas importações totais, existe essa percepção que o governo Trump tem de que eles vão obter uma quantia significativa de receitas tarifárias com isso. Então ele vai tentar usar isso, de certa forma, para extrair receitas, a fim de poder sustentar seu tipo de grande e belo projeto de lei, onde ele quer dar essas grandes concessões fiscais para corporações e outros dentro dos Estados Unidos, ostensivamente em nome de ajudar, a classe trabalhadora branca, ou seja lá o que for. Ele quer cortar, ele já avançou com cortes no Medicaid e coisas do tipo, mas também espera extrair receitas, e não quer taxar dentro dos Estados Unidos. Mas a questão é que isso esquece que, primeiro, alguém tem que pagar por esses impostos adicionais. Então, será que isso realmente vai ser algo que será repassado na forma de inflação e, portanto, terá um efeito adverso na distribuição de renda dentro dos Estados Unidos? Parece que você não está taxando diretamente. Está fazendo isso de uma maneira meio, desonesta, insidiosa, em que está arrecadando receitas, se isso for verdade. Mas isso não está claro. Depende. Teremos que esperar e observar. Será que isso só vai gerar um pouco de inflação sem muita arrecadação? Ou será que realmente vai proporcionar ao governo Trump uma quantia significativa de receita? Portanto, podem haver vários desdobramentos. Uma vez que você decide usar tarifas como arma, você não permanece no ponto de partida, que era dizer, quero trazer a manufatura de volta para os Estados Unidos. Você entrou em um terreno completamente diferente. Um terreno que tem múltiplas implicações econômicas e, claro, também implicações políticas. Então, o que você estava dizendo é que uma vez que você começa a seguir nessa direção, pode literalmente trazer qualquer coisa para a mesa e usar isso como moeda de troca para dizer, apenas nos dê isso, ou então vamos impor tarifas.
E em segundo lugar, você estava dizendo que parte disso também tem a ver com a obtenção de receita, dado o grande e belo projeto de lei e seu déficit, e considerando que uma parte de sua própria base eleitoral é tão ideologicamente motivada pela questão do déficit. E também, a mudança no mercado de títulos, sobre a qual falarei mais adiante, é outra preocupação. Se eu puder te perguntar um pouco sobre esses três setores. A. O setor agrícola nos Estados Unidos, que parece estar ficando para trás em termos de desenvolvimento geral. Quero dizer, a base rural. Há dados mostrando que a base rural ficou para trás, e essa é uma parte significativa da base eleitoral para a guinada política à direita nos Estados Unidos. Então eles querem despejar seus produtos agrícolas altamente subsidiados e altamente mecanizados em economias emergentes como a Índia. Depois há o mercado de defesa, que é, claro, enormemente inflado, mas ainda assim quer mais. Quer vender mais para a Índia sem qualquer transferência de tecnologia ou com armas desatualizadas de gerações anteriores, apesar de todos os atrasos nas entregas. E, por fim, também há o mercado de petróleo. Quer vender mais petróleo e substituir parte do petróleo com desconto que vem da Rússia. Trata-se também dessas três coisas, porque é isso que o governo Trump está promovendo. No que diz respeito à agricultura, isso não é uma questão do Trump. Quero dizer, subsidiar a agricultura de várias formas sempre foi uma política americana, mesmo que eles tenham conseguido um acordo extremamente vantajoso no acordo sobre agricultura da OMC, que, claro, agora consideram inadequado e por isso querem ir além da OMC. Mas sejamos francos, o que foi a PL 480? A PL 480 foi um acordo pelo qual eles disseram que dariam trigo porque queriam se livrar do excedente de trigo para proteger os agricultores de lá. E disseram, vamos te dar trigo na sua moeda local. Você não precisa pagar em dólares. Se não precisar pagar em dólares, vai nos pagar em qualquer moeda que seja, pesos, rúpias ou o que for. E nós teremos esse dinheiro e queremos um certo grau de liberdade para poder usar esse dinheiro. Então você usa esse dinheiro para criar a USAID, para criar fundações educacionais dos Estados Unidos. Você utiliza para financiar todo tipo de operação secreta em muitos países, porque você tinha isso, o que em muitos casos era chamado de fundos Cooley, porque vinha com a provisão Cooley. E você sabe, você usa esse dinheiro. Mas por que você tinha esses recursos em primeiro lugar? Você os tinha porque estava tentando se livrar dos excedentes dos agricultores americanos. E isso realmente teve o efeito de manter baixos os preços agrícolas em muitos países em desenvolvimento. Levando a, talvez não seja o melhor termo a ser usado, mas para simplificar, levando a um viés urbano nas políticas. Você realmente discriminou a agricultura para poder obter os excedentes e alimentar a força de trabalho não agrícola, que você estava tentando usar para construir a indústria de forma bem-sucedida de outra maneira. Então, como eu disse, tivemos o acordo sobre agricultura, onde basicamente você converteu todos os subsídios que estava fornecendo para a agricultura em algo que poderia ser colocado em uma coisa chamada caixa verde. E então você tinha uma caixa âmbar e uma caixa vermelha, e colocou todos os países em desenvolvimento, incluindo a Índia, por exemplo, em grande parte na vermelha. Havia um preço de referência, na espécie da referência estúpido, eram membros da DEIDUT, isso era no personal stag em trovas calculava subsídios. Então essa ideia de ter que conquistar a população agrícola nos Estados Unidos, ou a comunidade rural, como você quiser chamar, sempre foi verdadeira, seja olhando para um período muito anterior, até mesmo antes do surgimento do neoliberalismo e de Ronald Reagan, e assim por diante, ou olhando para depois. Isso se intensificou, assumiu novas formas, e tenho certeza de que isso é algo que será tentado. E em todas as reivindicações que estão fazendo, fica muito claro que eles querem que seus agricultores tenham uma produtividade melhor.
whether it be soya, or be wheat, or whatever it may be. Seja a grande soja, o grande trigo ou o que for. Yeah, Você está certo. O complexo industrial militar, o núcleo do complexo industrial militar, está localizado nos Estados Unidos. Não é que ele termine nos Estados Unidos, mas está sediado lá. E é por isso que ele é tão pragmático. Trump está disposto a mudar sua postura em relação à Ucrânia. Agora ele não quer um acordo com a Ucrânia. Ele só quer que os europeus comprem equipamentos de defesa militar dos Estados Unidos e os forneçam para a Ucrânia. É isso que ele quer. From America and provide it to Ukraine. That's what he wants. So he says, up your defense spending. Então ele diz, aumentem seus gastos com defesa. Usem esse dinheiro dos gastos com defesa para comprar de nós e, por favor, deem isso para a Ucrânia. E nós não vamos levantar nenhuma objeção. Não vamos dizer, não, essa guerra não deveria ser travada e deveria ser resolvida, e assim por diante. Então vocês podem simplesmente mudar seu... E claro, é verdade que sabe, de ser uma nação que consome muito gás e petróleo, que na verdade tinha um problema, vamos encarar uma das razões, e essa não é a única razão, pela qual vocês tiveram a inflação dos anos 70. Mas quaisquer que sejam as razões internas, nas quais não quero entrar aqui, que levaram à inflação após o final dos anos 1960 e início dos anos 1970, ela foi significativamente agravada pelos choques do petróleo, os choques do petróleo de 1973, 74 e 1979 e 80. The oil shocks, the 1973, 74, and 79, 80 oil shocks. And the rise of monetary policy. E o surgimento da política monetária, a chegada de Volcker, o uso do choque de Volcker, a criação de recessão em todo o mundo para lidar com o fato de que você era a nação que mais consumia gasolina, que agora estava sendo forçada, ao contrário de quando a indústria era dominada pelas sete irmãs, a pagar um preço razoável. No final, você acabou realmente reduzindo o preço real do petróleo. Mas também, depois, você adotou uma estratégia, especialmente à medida que a tecnologia se desenvolveu e os preços permaneceram moderadamente altos, você passou a investir no fraturamento hidráulico e assim por diante. Então agora você se torna um país exportador. Então sim, é claro que o petróleo teria importância. Isso é apenas identificar as áreas nas quais ele é exportado. Just identifying the areas in which it exports. Bem, eu queria ouvir sua opinião sobre por que a Índia resistiu. Quero dizer, para mim, parece que uma parte significativa disso deve ser a agitação dos agricultores, que foi um dos motivos pelos quais o governo Modi não se saiu tão bem. Sim, eu acho que é. Quero dizer, apesar do enfraquecimento de todo um conjunto de instituições, o que torna cada vez mais difícil expressar dissenso no contexto indiano, especialmente após o resultado das últimas eleições parlamentares, existe um medo de que você realmente não deva adotar um conjunto de políticas que possa levar a uma erosão ainda maior da sua base eleitoral, independentemente do que mais você tente fazer para neutralizar isso. Independent of whatever else you might try to do to neutralize that. Plus, of course, it could also mean that within. Além disso, é claro, isso também pode significar que dentro do que claramente já não é mais um conjunto completamente monolítico de instituições, que constitui, seja lá como você queira chamar, seja lá o que for, haveria setores dentro disso que realmente dizem, olha, você não pode aceitar essas coisas. Talvez, não sei, quero dizer, não estou profundamente envolvido nisso, não tenho contatos nessas organizações. Mas talvez o ESS, ou o Swadeshi Diagram Manch, Deus sabe quem seja, sabe? Então possivelmente quero dizer, a exigência que está sendo feita para um país que na verdade, ou para uma administração que está tentando dentro de uma democracia representativa, um tanto diluída e substancialmente enfraquecida, manter controle total, talvez você ainda seja um pouco sensível a isso. E até mesmo os militares podem ter enviado um sinal de que, porque caso contrário, eles definitivamente estariam dispostos a dar a concessão, a menos que haja algo internamente que os esteja impedindo. Certo. Além disso, os militares, nós nos abstemos de votar na maioria das questões relacionadas à Palestina, em um momento em que a maioria dos países está do outro lado. Vocês estão seguindo os Estados Unidos? Não você, mas o Estado indiano.
Yes, I wanted to come to Sim, eu queria chegar à questão de quais opções as economias emergentes, os países em desenvolvimento e os países do sul global realmente deveriam adotar diante dessa, digamos, guerra de classes global agravada. E acho que isso é muito crucial, porque diante dessa situação, a chamada guerra tarifária é tão extensa e não ouvimos falar de muitos países. Com frequência, a União Europeia, o Japão, a Coreia do Sul e o Vietnã são apresentados como exemplos de conclusão dessas tarifas, enquanto não ouvimos falar do que está acontecendo com os países africanos. Ou agora, estamos vendo que isso está sendo usado como arma contra o Brasil. Portanto, é muito importante que as economias emergentes, seus líderes e seus povos tenham uma ideia sobre qual poderia ser uma alternativa para se afastar da relação de dependência com os Estados Unidos. E isso não é algo fácil. Reneutiv, mera financie inteplement nibulor capitalisti, lafting nos Estados Unidos. Mas eu quero te perguntar, dentro do comércio, quais são as opções? E além do comércio, dentro da economia doméstica, presumo que isso teria que envolver um afastamento significativo da austeridade neoliberal, porque estamos falando de crescimento relacionado a salários, crescimento impulsionado pela demanda e assim por diante. Um último ponto que gostaria de acrescentar aqui é que os números de julho e até mesmo dados anteriores das exportações chinesas são maiores do que os dados anteriores, o que mostra que até mesmo os dados da Bolsa de Metais de Londres, todos em alta, alumínio, ferro, sugerem que pode haver bastante espaço para o comércio global fora da demanda gerada pelos Estados Unidos. Então, quais são seus pensamentos sobre uma mudança no comércio global se afastando dos Estados Unidos? Isso é realmente possível, porque aí surge a questão de qual estrutura financeira estaria impulsionando essa demanda. Mas também você poderia comentar se um recuo dessa globalização irrestrita permitiria algum crescimento doméstico impulsionado pela demanda como alternativa diante desse ataque do núcleo imperial. Bem, você sabe, eu acho que, como eu estava dizendo, ainda é cedo. Não sabemos para que lado isso vai. Não estamos falando de um conjunto de forças que são muito claras e convictas sobre o que estão tentando fazer, etc. Mas deixando isso de lado, se isso persistir, o que você basicamente está dizendo é que estamos entrando numa era em que a capacidade do imperialismo ou dos estados que se enquadram no modo imperialista, além das elites em países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos que seguem esse tipo de estratégia, de perpetuar esse mito de que a única maneira de crescer é sendo um exportador bem-sucedido, está sendo desafiada. E você usa os únicos 2 exemplos que temos de sucesso fora, quero dizer, dentro de economias de mercado puras. Repito, dentro de economias de mercado puras, há apenas 2 exemplos, quero dizer, Hong Kong e Singapura. E Hong Kong não é um país propriamente dito, e Singapura você sabe o que é, uma cidade-estado e assim por diante. Então, basicamente, você tem Coreia do Sul e Taiwan, que tiveram sucesso em circunstâncias muito específicas. E eu realmente acho que, por causa dessa experiência, na qual eles foram incorporados ao processo de acumulação de capital no período após meados dos anos 60, e, portanto, se tornaram bem-sucedidos, basicamente como parceiros juniores, não realmente como você sabe, estados de linha de frente. Afinal, a guerra do Vietnã foi travada nesta parte do mundo. Afinal, a China compartilha fronteiras ou mares com esses países. Então, até mesmo a ideia de que seria possível perpetuar esse mito com base nos chamados países recentemente industrializados também chegou ao fim em 1997 e depois quando o dinamismo se perdeu. Portanto, se você não vai conseguir fazer isso, e isso já está estabelecido agora, porque você está dizendo que nem sequer vai tentar criar a ilusão de que pode usar nossos mercados, quero dizer, o imperialismo está dizendo, nós nem sequer vamos. Na verdade, porque é muito difícil, em uma situação em que cada um desses países tem um déficit, em parte porque os Estados Unidos têm um déficit, e outros países, por causa do protecionismo americano,
em breve também acabarão tendo um déficit com os Estados Unidos. Protectionism will soon end up having a deficit with America as well. So there's no surplus to neutralize the deficits with the rest. Então não há superávit para neutralizar os déficits do resto do mundo. Assim, essa onda protecionista vai se espalhar pelo núcleo metropolitano. Agora, se isso se espalhar, basicamente você está dizendo que a possibilidade de ter esse tipo de estratégia é completamente minada. Não que fosse uma estratégia viável, mas você poderia manter a ilusão por um tempo. Se isso chega ao fim, você tem dois caminhos possíveis. Primeiro, por causa do controle que as elites têm e dos benefícios que elas obtêm do sistema. Exceto em contextos em que as próprias elites, de certa forma, não podem se separar de sua própria nação porque Trump não as quer, ou por outros motivos, seja por causa da Rússia ou do Bolsonaro, seja lá o que for. Se isso acontecer, então, você sabe, se as elites não conseguem se separar de sua nação, isso é diferente. Mas, caso contrário, pode-se ter uma situação em que as elites continuam exercendo controle de várias formas, e algumas delas podem não ser muito agradáveis e até brutais, para poderem manter uma estratégia que só intensifica a desigualdade, causando todo tipo de efeito de empobrecimento em algumas partes da população, etc. A outra possibilidade é que isso leve a uma mudança, porque é necessário um Estado com disposição e respaldo social para realmente dizer não, nós vamos nos afastar disso. Agora, no período pós-descolonização, após a Segunda Guerra Mundial, era mais fácil, de certo modo, se afastar disso, porque a experiência com a dominação imperial era particularmente excluindo a América Latina. Devido for Howard setores independentes, muito antes do período ao qual nos referimos. Enquanto agora você está falando sobre o fato de que você realmente passou por décadas em que se integrou por causa dessa ilusão, por causa desse mito. E se você está lá, onde basicamente se dizia que, enquanto o Estado fosse capaz de fazer certas coisas, muita gente acreditou nisso. Se o Estado puder ser como o Estado sul-coreano, se o Estado puder ser como o Estado taiwanês, então seu problema está resolvido, esquecendo as circunstâncias históricas e sociais em que isso ocorreu. Então, se você tem esse longo período de integração, como disse, o que tem é um acúmulo de capital. Uma grande parte disso é capital volátil, especialmente nos países mais pobres após 2008, quando houve essa enorme injeção de liquidez. Existe esse capital legado parado ali, que é volátil. E a primeira coisa que ele fará no momento em que você tentar pensar em uma estratégia, que de certa forma, para usar um termo forte, pelo menos em parte desvincula seu mercado do mercado internacional, para crescer com base no seu próprio mercado, para se erguer pelos próprios esforços, por assim dizer, é provocar a de capital. Então é preciso ter um Estado que não apenas tenha disposição e força, mas também a legitimidade social para realmente dizer que precisamos enfrentar essa tempestade com seus efeitos adversos para conseguir entrar em uma trajetória que funcione. Ou seja, as alternativas existem, elas já foram apresentadas no passado, mas isso exige uma mudança institucional significativa, exige apoio de massa, e a ascensão ao poder de estados que tenham, como eu disse, tanto a disposição quanto a coerência política. Muitos governos são eleitos com base em um determinado manifesto, mas não implementam quando chegam ao poder, por medo, por exemplo, da fuga de capitais. Então é disso que precisamos. E essa não é uma decisão fácil. Na verdade, isso está dizendo que isso precisa levar a uma situação em que desencadeie movimentos internos e contradições, a tal ponto que ocorra uma transformação social que possa proporcionar a mudança institucional e a força para suportar um período de transição, que pode ser doloroso, para que seja possível realizar isso. Mas a situação é a seguinte: as pessoas enfrentaram a dor da transição na União Soviética e na Europa Oriental de forma extrema. Foi uma transição muito dolorosa. E o que elas conseguiram? Não tiveram uma transição que valesse a pena. Então não é que não possam existir transições dolorosas,
mas é necessário, como eu disse, o aval social. E não pode ser apenas uma dependência de qualquer elite que esteja no poder em determinado momento. Any elite which is in power at any point of time. If you could tell us a little bit about, Se você pudesse nos contar um pouco sobre as tendências dentro da estrutura financeira global, porque, com todas essas notícias e barulhos sobre comércio, a estrutura financeira, de certa forma, acaba sendo deixada de lado, e acho que não temos certeza de para onde as coisas estão caminhando. Quero dizer, uma das coisas que estão sendo discutidas é a força e a fraqueza do dólar. E acho que muito desse discurso sobre a queda do dólar é um pouco enganoso. Diante de toda essa insegurança, o capital continua indo para o centro. E estamos vendo um enfraquecimento tremendo da rúpia, e todas as projeções indicam que ela continuará caindo. Durante a guerra do Irã, até mesmo as moedas do leste asiático e do sudeste asiático sofreram bastante, embora agora estejam se recuperando um pouco com essas chamadas boas notícias sobre tarifas. so-called on tariffs. You wrote an article recently where you said Você escreveu um artigo recentemente em que disse que, embora tenham ocorrido essas tendências muito erráticas de altos e baixos desde 2008, em termos de saída agregada de capital do núcleo imperial para as economias emergentes, você reconheceu dois padrões. Um é a mudança em direção ao mercado de títulos, e o outro é o aumento do crédito denominado em moeda local. E você afirmou que parte do motivo pelo qual os capitalistas do núcleo imperial estão assumindo esse risco cambial é porque as taxas de juros são mais altas aqui. Se você puder nos contar um pouco sobre o que pensa a respeito de para onde a estrutura financeira global está caminhando e como essa disrupção no comércio pode afetar essa estrutura financeira. Bem, essa é uma grande questão. Então vamos esquecer a história do que aconteceu, digamos, depois dos anos 1970, o choque Volcker e assim por diante. Mas basicamente o que temos agora é uma estrutura financeira extremamente liberalizada no núcleo metropolitano, dominada, é claro, em particular pelas instituições financeiras e mercados dos Estados Unidos. E você tem uma situação em que a estrutura da política macroeconômica é aquela que constantemente alimenta esse tipo de explosão das finanças. Ok, então se era verdade que quando você se depara com a inflação dos anos 1970, e é por isso que existe esse medo profundo da inflação, porque quando você se depara com o medo da inflação nos anos 1970, o que você tinha que fazer, que foi o que Volcker fez, não era apenas aumentar as taxas de juros. Estamos falando de 5% agora, sabe? E está caindo. Naquela época, estávamos falando de taxas de juros de 2 dígitos, e estávamos falando de uma enorme contração monetária. Mas, tendo resolvido esse problema, esse episódio inflacionário, por meio de uma grande contração, porque mesmo do ponto de vista da contração, é uma forma absolutamente ineficiente de gerar resultados. O que se obtém de contração real para um certo grau de contração monetária é muito menor. Então realmente é preciso ir até o fim, que foi o que Volcker fez. Agora, depois disso, o que basicamente vimos é que não só houve uma espécie de declínio na importância da política fiscal, uma reação contra o keynesianismo, mas também houve essa ascensão ao domínio da política monetária, de um tipo em que a norma, devido ao fato de que por meio da realocação, da globalização, etc., foi possível conter a inflação, a norma passou a ser ter grandes quantidades de liquidez no sistema e as menores taxas de juros possíveis. Ok, se essa é a lei, então o que você está basicamente dizendo é que ao longo do tempo, dentro de uma estrutura financeira desregulamentada, você acumulou uma enorme quantidade de liquidez que acabou se envolvendo em um conjunto de instrumentos que dão à estrutura financeira um certo grau de independência em relação à economia real. Mas uma independência que é frágil, porque no fim das contas é preciso se apoiar em algum tipo de produção excedente na economia real. Mas é isso que acontece. E toda vez que há um problema, o Estado intervém para evitar uma erosão significativa no valor dos ativos financeiros.
significant erosion in the value of financial assets. And when you don't have enough to do that, E quando você não tem o suficiente para fazer isso, acaba descobrindo novos tipos de ativos também. Quero dizer, sabe, todo mundo, seja o próprio Trump, Jamie Dimon, ou sabe, a maioria dos bancos centrais, quase todos os bancos centrais, disseram que toda essa criptomoeda não tem futuro. Isso é besteira. É apenas um ativo especulativo sendo usado por pessoas para todo tipo de transação ilícita, etc. Mas e agora? Você trouxe isso para o centro das atenções. Das captas no Argentina destas become the new alternate asset of this decade and later. So you constantly. Então você constantemente, sabe, é assim que você sustenta essa entidade. Agora, se você está fazendo esse tipo de coisa, há duas maneiras de analisar a força da moeda que sustenta isso, que é o dólar. Uma, claro, é olhar para a competitividade dos Estados Unidos na manufatura, por exemplo, ou no comércio de serviços. Duas, você pode analisar a disposição dos bancos centrais fora dos Estados Unidos em manter o dólar como moeda de reserva. E são essas as questões que normalmente são discutidas. Mas o terceiro ponto que considero bastante crucial é que nesse processo em que essa liquidez se espalhou pelo mundo, você acabou numa situação em que não só criou detentores de riqueza entre as elites globais, mas essas elites basicamente mantêm sua riqueza em ativos denominados em dólar, em grande parte, um pouco em ouro, um pouco em terras, imóveis e assim por diante, mas basicamente mantêm ativos denominados em dólar. Agora, se os detentores de riqueza do mundo estão mantendo sua riqueza, a desvalorização dessa moeda só é possível se você minar os detentores de riqueza globais, ou se acontecer algo que faça com que eles percam a confiança no dólar. Mas não há outra coisa que eles possam fazer. Eles vão especular com criptomoedas. Eles vão ganhar mais dinheiro com criptomoedas, mas querem investir em ativos denominados em dólares, que são o verdadeiro ativo seguro. Não se trata apenas de títulos do tesouro. Então, se você olhar por esse ponto de vista, acho que a partir do núcleo metropolitano, não há reversão no futuro próximo, ou previsível, eu diria, de um mundo dominado pelas finanças. Assim como o mundo é dominado pelas finanças, você tem uma situação nos países menos desenvolvidos em que nem mesmo é possível garantir o crescimento mínimo necessário, e isso está se tornando cada vez mais difícil por causa da forma como o núcleo metropolitano dominado pelas finanças está começando a se comportar. Portanto, qualquer esforço para se desvincular das finanças globais, precisa vir de políticas do Sul. Isso não pode acontecer devido ao fato de que há uma implosão no núcleo metropolitano, porque o Estado no núcleo metropolitano sempre virá salvar o setor financeiro. Você terá crises. Você não terá estabilidade. Você terá crises. Algumas dessas crises podem ser profundas. Você pode ter uma crise que te leve quase à Grande Depressão, mas o Estado vai intervir e salvar o setor financeiro no núcleo metropolitano. E essa é a única forma de acumulação que se pode prever no futuro próximo, não trazendo fábricas de volta para os Estados Unidos. Então, se esse for o caso, como eu disse, a única maneira de romper com isso é quebrar essa dependência das finanças internacionais. Portanto, você precisa começar com controles de capital significativos. Mas ao seguir esse caminho, existe um elemento de dependência de trajetória. Você vai ver uma fuga de capitais, o capital acumulado ao longo do tempo vai sair, e é preciso haver uma circunstância social, uma situação social e uma legitimação social. E não pode ser apenas por isso levanta. Não pode apenas por elas levanta. E para que esse caminho aconteça, deve haver uma mudança significativa na mobilização política nas economias emergentes, o que não vimos necessariamente na maioria desses países. Sim, porque uma crise pode te levar por dois caminhos. Pode te levar em direção ao neofascismo, ou pode te levar em direção a uma alternativa progressista. Nos últimos tempos, não vimos muita mudança para a esquerda.
mas vimos uma mudança significativa para a direita. Quero dizer, há exemplos. Às vezes isso se manifesta de formas tão complexas. Veja o Sahel. É o exército que é a força progressista. Certo. Vamos encerrar por aqui, professor Chandrasekhar. Foi uma discussão excelente. Muito obrigado pelo seu tempo. Thank you. Obrigado. Olá, meu nome é Ayushman. Eu, junto com Jyothishman, iniciamos esta plataforma. Nos últimos 2 anos, temos tentado produzir conteúdo para as forças de esquerda e progressistas. Até agora, entrevistamos economistas, historiadores, comentaristas políticos e ativistas. Se você gostou do nosso conteúdo até agora e quer que a gente construa um arquivo para a esquerda, tenho 2 pedidos para você. Por favor, considere fazer uma doação para a causa. O link está na descrição abaixo. Além disso, se você não puder fazer isso, não se sinta mal. Você sempre pode curtir nossos vídeos e compartilhá-los com seus camaradas. E por fim, não se esqueça de clicar no botão de inscrever-se. Don't forget to hit the subscribe button.